Vamos dar início oficialmente à nossa atividade agora do webinário que estamos aqui participando. Esse webinário, em sua segunda edição, né, está discutindo a psicologia e as políticas públicas na execução penal, os desafios e avanços rumo às práticas libertárias. Tivemos hoje pela manhã uma brilhante mesa de abertura, inclusive com a mediação, a participação, né, da Márcia Badaró, trazendo todas as informações e o processo de construção desse webinário, que se deu desde a PAF, que é a Assembleia de Políticas, Administração e Finanças do Sistema Conselho, que formou um grupo de trabalho com representantes de todos os regionais e que, por fim, destacou representantes para uma comissão organizadora que pôde pensar a problemática da execução penal nas suas diversidades encontradas na regionalidade que esse país comporta, com suas diferenças, com seus desafios e também com suas potencialidades, que pôde abarcar temas emergentes no campo da execução penal, que em tese não fazem parte do script tradicional dessas práticas e que vêm sendo incorporadas até por conta da inserção da psicologia em diferentes frentes, né, como, por exemplo, a discussão sobre audiências de custódias, que vão acontecer em uma das mesas, né, e a participação, além de nossa categoria, de outros atores que compõem a execução penal, que vem do campo do serviço social, que vem do campo do direito, e de outros técnicos que ali atuam, e fundamentalmente na articulação com os movimentos sociais, né, com aqueles que passaram pela violência ou de Estado, ou que estiveram inseridos nos contextos de cárceres de forma organizada politicamente e também estão aqui representados, né, os órgãos de fiscalização, enfim, há aí uma diversidade temática que este webinário procurou compor, que vocês todos, né, tiveram aí acesso por meio da nossa programação oficial. Então, a gente tem hoje o início desse nosso webinário. A atividade da tarde, ela está composta, portanto, de 3 mesas que estão acontecendo simultaneamente, né, a gente faz parte aqui de um dos debates que estão ocorrendo nesse momento, nesse período da tarde, que vai compor, portanto, fundamentalmente com a discussão sobre a prática de produção de documentos na execução penal, né. Antes de fato, iniciar essa mesa, eu quero aqui me apresentar e trazer alguns informes. Meu nome é Adriana Eiko Matsumoto, eu sou psicóloga e estou como professora na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, do campus da Baixada Santista. Eu já fui conselheira também de gestões do CRP São Paulo e do Conselho Federal de Psicologia, e hoje estou aqui no papel de mediação dessa mesa, e com muita honra assumir essa função, a convite da comissão organizadora, da qual também faço parte, da comissão que organizou esse webinário, para, enfim, representar esse acúmulo de trabalho que foi coletivo, né, na construção desses debates que aqui vamos iniciar, e que certamente não iremos findar, né, é um processo que estamos acumulando há algumas gerações, né, de gestões do sistema conselho, de gestões de sindicatos, de gestões de outras associações que também vêm compor esse debate. E acho que a própria participação de vocês, né, nas diversidades das pessoas que eu aqui estou vendo na minha tela nesse momento, outras que estão aqui presentes quando eu clico nos participantes da mesa, eu percebo a diversidade também dos percursos e trajetórias que trazem vocês aqui para compor esse debate, mais do que ouvir passivamente, o momento que a gente vai poder compor, discutir, refletir de forma mais aprofundada sobre essas questões. Então, eu venho, nesse sentido, dar boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes para essa nossa atividade da tarde,
Vocês já devem ter visto aqui no chat que há um formulário, um link para registro da presença, né? É importante que vocês, quem esteja oficialmente inscrito, claro, né, faça aí esse registro também para certificação. Quero agradecer a participação. Desculpa, eu fugi o seu nome, não é a Amanda que está com a gente, né? Ai, a Carla, é porque eu fiquei com os dois nomes na cabeça, desculpa, é um acúmulo de reuniões online, a gente acaba... Eu vou repetir esse link, porque vai aparecer, né, para as pessoas que forem entrando, eu vou repetindo ao longo do evento. Tá bom, a Carla, que está aqui nos ajudando, né, na realização dessa mesa, então agradeço demais toda a composição do CRP do Rio de Janeiro, né, na organização e de todos os seus trabalhadores, suas trabalhadoras também, nesse processo, a presença aqui da Vanilda e da Patrícia, intérpretes de Libras, que estarão trabalhando aqui conosco, contribuindo para que esse debate se torne o mais acessível possível. Então, agradeço demais também o trabalho, a presença de vocês. Quero registrar também a presença da Márcia Badaró, que nos nessa comissão de organização, um brilhante trabalho, uma composição exemplar na sua capacidade de poder dialogar com as diferenças que surgiram nesse processo e construir um produto que dá conta da explicitação dos conflitos, ao mesmo tempo sem perder o pé desse compromisso ético-político assumido enquanto tarefa por esse coletivo, né, daquilo que veio lá da PAF, da Assembleia de Políticas, Administração e Finanças do Sistema Conselhos, que de fato era trabalhar de forma aprofundada um debate qualificado, a recomposição de tudo que houve de acúmulo historicamente produzido, né, nos processos de enfrentamentos que a psicologia trilhou no tocante ao exercício no sistema prisional, na execução penal, mas também buscando dar respostas novas, buscando olhar para os desafios atuais, recompondo também novas perspectivas, e a Márcia pôde, com esse trabalho, dar visibilidade também a esse processo. Então, quero fazer esse registro especial, agradecendo a sua coordenação, seu trabalho e a presença aqui nessa mesa também. Muito obrigada. Bom, eu volto depois, mais ao final, para dar alguns outros informes a respeito da continuidade de nossa programação. Quero, então, apresentar a nossa atividade de hoje, que, como vocês já sabem, tem como título as demandas e produção de documentos escritos na execução penal, questões técnicas, éticas e transdisciplinares, tema esse que perpassa de forma bastante presente a atuação das psicólogas e psicólogos do sistema prisional, mas aqueles que também estão atuando no campo mais estendido da execução penal, que estão nas defensorias públicas, que estão nas centrais de egressos, que estão em outros espaços que muitas vezes eles são demandados para produzirem algum tipo de documento que vai ser inserido numa análise processual judicial, né? E nesse sentido, é algo que, de certa forma, acaba se configurando num certo calcanhar de Aquiles da própria psicologia, na medida em que, sim, temos muito acúmulo no campo da produção de documentos, oriundos de trabalhos interventivos, oriundos de avaliação psicológica, ao mesmo tempo que temos críticas e negações bastante, enfim, contundentes frente a modelos de práticas que permeiam muitas dessas ações no campo da intervenção ou da produção de avaliação psicológica. Então, é um debate que nos toma integralmente na psicologia. E para compor esse debate, convidamos 3 pessoas que são expressões
bastante proeminentes de um debate crítico, né, dessa relação do campo interdisciplinar, mais ainda transdisciplinar, com as demandas oriundas da execução penal, mais especificamente que vem do Poder Judiciário, né, frente à produção desses documentos. Então, a gente tem aqui a presença, e quero já anunciar a participação, a presença dos nossos 3 palestrantes, a Fernanda Luz Sanz Magano, ela é psicóloga, trabalhadora do Sistema Prisional de São Paulo, é conselheira nacional de saúde, dirigente sindical do SIMPSI, ela é a presidente, né, do Sindicato de Psicólogos do Estado de São Paulo, e é a vice-presidente da FENAPSE, é isso? Acertei a configuração da FENAPSE. A Tânia Damer é assistente social da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, a SEAP, aposentada em 2020. É importante referência no campo do serviço social que compõe aí conosco nessa discussão crítica a respeito do papel das equipes técnicas no contexto do sistema prisional. E Maurício Stegman Dieter, que é professor doutor de Criminologia e Direito Penal da Universidade de São Paulo, um querido amigo, que quero também registrar aqui a saudação e o agradecimento pela participação. Teremos a fala dos nossos 3 palestrantes, nossos 3 convidados, que trarão suas contribuições em torno de 20 minutos, eu vou ajudar a controlar esse tempo. Manifestações de questões, comentários podem ser feitos durante o chat, durante as falas, a gente vai fazer uma seleção disso, mas como estamos num ambiente de participação que promove isso, vamos também registrar por meio do chat inscrições para que vocês possam, ao final das 3 falas, poderem trazer as suas manifestações também, né? Seja por meio de comentários, perguntas aos palestrantes, enfim. Eu disse que a gente estava com uma outra sala espelhada, eu vou pedir daí ajuda também para a Carla, enfim, se houver alguma pergunta que surja numa outra sala e queira transpor para cá. A quantidade de inscritos nesse debate foi muito grande, embora neste momento não estejamos com a sala completa, mas a gente reservou a quantidade específica de lotação da sala virtual, de modo que todos pudessem participar, né? Então, a gente vai também compor com as questões, comentários que vierem da outra sala que está nos assistindo também. Então, antes, sem mais delongas, quero, de fato, reforçar o agradecimento, a oportunidade de estar aqui. Agradeço demais a presença dos participantes e, fundamentalmente, dos nossos palestrantes. Vou passar a palavra à Fernanda, que vai iniciar a sua fala. Bom, Fernanda, obrigada. Olá, me ouvem bem? Que bom. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, tanta gente importante que constitui a história aí do nosso trabalho multidisciplinar e transdisciplinar no sistema prisional, muita referência de orgulho e reconhecimento a Adriana, a Arlindo, a Márcia, a Tânia e a Maurício, que vamos aqui, então, dividir a mesa. Dizer que é sempre um desafio fazer essas reflexões do trabalho sobre o sistema prisional, porque muitas vezes, pelo tanto de anos que estamos envolvidas com a temática, há uma necessidade de rever, muitas vezes, a prática, retomar aí conceitos e também repensar os enfrentamentos necessários. E ainda mais nesta situação que estamos enfrentando no momento cotidiano. Então, eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês, um pouco para ajudar a cumprir o tempo estabelecido, né? E procurar fazer aí a perspectiva de dar conta da apresentação e que a gente tenha tempo
também para as perguntas e refletirmos aqui no cotidiano. Vou aqui fazer a tentativa, ver se vai dar certo. Não foi. Deixa eu ver aqui de novo. Fernanda, se você quiser me mandar por e-mail, é que eu estou vendo que talvez a sua tela esteja paralisando um pouco. Não sei se é pela tentativa da projeção, mas é tranquilo. Tá. Vou fazer isso, então. Então, já iniciando aqui a reflexão, uma das primeiras questões que a gente tem, enquanto eu vou repassando, desse cenário do trabalho no sistema prisional, no enfrentamento da pandemia. Nossos colegas que nos antecederam na mesa de abertura até trabalharam nessa perspectiva, apontando, travou, né? Não? Ah, então sou eu que desculpa. Oi, estou funcionando? Pessoal? É só a imagem, sim, Fernanda, só a imagem está congelando, o som está saindo. Isso. Oi? Ah, peraí. É só a sua imagem que está congelando, Bem, o som está saindo normal. Então, está bem. Vamos lá. Ai, ficou bem atrapalhada porque eu fui abrir o e-mail aqui e acabei que fiquei meio confusa com a coisa. Vamos. Então, a gente tem um número muito grande de mortos e uma cifra que é um tanto maquiada, tanto no que diz respeito aos profissionais e também à população encarcerada. E essa dificuldade de ter acesso aos números é mais de uma das questões relacionadas a perspectiva de números do sistema prisional, né? A gente tem no recorte de classe, gênero e raça, toda uma ação que vai se estabelecendo de tentar estar sem a gente tem um sistema que também sofre os efeitos do racismo de pobres e encarceramento de população aí negra. A gente tem os pobres como desse ataque, né, que acontece, e toda uma relação, então, que a gente precisa repensar sobre a instituição total, né? Então, toda uma questão que Goffman aponta bastante claramente no paradoxo das instituições, que é a perspectiva de excluir as pessoas do meio social sobre a justificativa de tratá-las para depois retornarem, reabilitar o convívio social, mas a segregação dos que operam esse sistema acaba por produzir uma perda de identidade dessas pessoas, mortificação do eu, fazendo com que, ao retornar ao meio social, comumente se vejam ainda mais afastadas da sociedade do que antes de sua institucionalização. Então, apontar esse é apontar que, quando a gente vai falar da produção de documentos, a gente vai estar diretamente vinculada a esta situação em que a gente passa, acho que eu vou conseguir agora, a fazer Deu certo?
Pergunto se a apresentação. Ainda não, Fernanda, na verdade agora começou. Começou. Então, vamos lá. Então, a gente tem essa reflexão do Goffman e falar dessa referência é falar do processo. Eu preciso pôr em apresentação cheia, não? Pode ser. Bom, vou seguir assim. Vivemos hoje no Brasil, então, uma crise sanitária e política sem precedentes no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia, que tem recorte de classe, raça, gênero. É o exercício da necropolítica. Então, a pandemia atinge mais determinada classe social, os pobres, e não por isso as estatísticas de morte estão muito maiores na Zona Leste, por exemplo, da cidade de São Paulo, o recorte de raça e gênero. E essa necropolítica é manipulada pelo governo federal que aí está, mas também pelos governos estaduais e municipais, que fazem muitas vezes um interjogo de forças, atacando o governo federal, mas usando muitas vezes dos mesmos artifícios para retirar a questão dos recursos financeiros das políticas públicas. E essa situação se reproduz de forma mais alarmante nas prisões do nosso país. É uma situação de calamidade, de emergência, no tocante aos direitos humanos da população encarcerada. O Brasil é um dos países que possui índices imensos de desigualdade social. E no atual desgoverno, voltamos ao mapa da fome. Essa conflitividade social decorrente dessa enorme disparidade na distribuição de renda que nos caracteriza enquanto sociedade e também é pano de fundo para a questão do crime. Então, aqui a gente já está dando também uma referência, um indício de que, para produzir documentos escritos e relatar a partir do malfadado chamado exame criminológico, tão apontado já na primeira mesa como uma armadilha verbal, porque como é que se consegue examinar dentro da realidade do cárcere? Que exame é esse? Que manipulação é esta? Que produção de documentos escritos? Que laudos? Que relatórios? Seja lá o nome que queira dar à produção que se estabelece, ela vai estar sempre refletindo esse processo de manipulação da sociedade e produção dessa desigualdade. Todavia, no entanto, o sistema procura ocultar isto, procura não estabelecer essas relações e tenta fazer uma responsabilização individual daqueles que praticaram o crime, sem reconhecer esse pano de fundo que é a questão da miserabilidade, da vulnerabilidade social. E ainda hoje com a perspectiva de querer ocultar essas questões pela retirada dos instrumentos da política pública. Então, uma das questões é, por exemplo, robotizar o CAD único das políticas de assistência social. A retirada desse instrumento, somado à não realização do censo, vai fazendo com que se perca os detalhes, as noções, os dados estatísticos da realidade que se vive nesse país. Então, desse modo, perguntamos para que serve a psicologia na prisão. O discurso oficial vai sempre passar pelas funções ressocializadoras e terapêuticas, aí a terapêutica entre milhões de aspas e não apenas uma aspa só. E a despeito desse discurso oficial, temos que perguntar se o Estado permite isto e se a própria sociedade permite, ou se pretende fazer uma manipulação, um uso da psicologia de acordo com os interesses de adaptação, com os interesses de responsabilização
individual. Então, a nossa afirmação ideal é que a psicóloga ou psicólogo deve trabalhar a favor da produção do laço social, do retorno desta pessoa à sociedade e na construção de como esses vínculos podem se estabelecer num processo reflexivo, aonde o indivíduo não se sinta responsabilizado individualmente por todo esse percurso. Sim, ele tem a sua parcela de responsabilidade pelo ato, mas já foi julgado e condenado por isso. Então, não cabe à psicologia a aplicação de dispositivos punitivos, de fazer novos julgamentos, porque julgar e punir não são práticas da nossa profissão. Nesse sentido, os processos de trabalho da psicologia, bem como o estabelecimento de procedimentos das equipes, devem ser construídas se diferenciando das práticas a serem desenvolvidas. Então, a relação que o próprio sistema conselhos estabelece daquele que faz o acompanhamento do apenado, do recluso de liberdade, e um profissional diferente na atividade dita pericial, aí pericial entre milhões de aspas também. E os profissionais, as profissionais nessa organização penal devem se organizar para alcançar as condições que respeitem os preceitos éticos da profissão, que não podemos perder de vista os compromissos éticos com a liberdade, com a dignidade e com a igualdade do ser humano. Por isso, visitamos, então, o nosso Código de Ética Profissional. Ele é de 2005 e ele está na sua 3ª versão. Se formos pensar, isso é uma questão importante, porque o desenho do Código de Ética, ele deve ter uma relação que ele se estabeleça e construa com a profissão toda uma condição de uma certa perenidade no tempo, para que ele não seja volátil, ele não se altere na troca de valores de acordo com, muitas vezes, os modismos ou as novas condições do regramento da sociedade. E, no nosso caso, o Código de Ética Profissional da Psicologia reafirma que a atuação da psicóloga e do psicólogo deve se imprimir no respeito aos direitos humanos, à vida, à não violência, às práticas libertadoras que atuem no sentido da promoção dos sujeitos, grupos, famílias e, sobretudo, no respeito à ética da profissão, cujo código não deixa dúvida sobre o lugar e o papel do psicólogo e da psicóloga no exercício da profissão. Então, devemos nos pautar, valorizando, conhecendo e aplicando o Código de Ética integralmente, mas destacando os princípios fundamentais para balizar as ações, o trabalho e contribuindo para o cuidado e ampliação do significado social da profissão. E lembrando que, dentre os princípios fundamentais desse Código de Ética, está lá estabelecido a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e seu valor histórico constituído, e aquilo que precisamos sempre retomar para uma situação que hoje, mais do que nunca, temos uma sociedade que é violadora de direitos, e essa violação de direitos e essa política de ódio vem incentivada pela centralidade do poder através do seu governante maior, esse despresidente, porque ele não preside nada, ele destrói essa sociedade. E também destacamos do Código de Ética aí na relação direta com o sistema prisional, além dele todo ter sua importância, a questão do artigo 2º, aonde se refere no texto aqui copiado integralmente, e por isso eu não fiz a questão de gênero aqui estabelecida, ao psicólogo é vedado a
praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então, há toda uma série de mecanismos de denúncia internacional e denúncia nacional de violação de direitos humanos, a qual a gente tem que estar vigilante, trabalhando sempre na perspectiva de não pactuar com qualquer um desses atos. Mais 5 minutinhos, Fernanda. Perfeito. Cheguei praticamente na metade, vai dar certinho. Todavia, a função primordial na expectativa estatal, então, o que o poder público espera e tenta manipular através do nosso trabalho, é que a função exercida pelas psicólogas e pelos psicólogos nos cárceres está atualmente, ou ainda está, ligada basicamente à elaboração de laudos, pareceres, que pretendem avaliar a periculosidade criminal. Aqui eu costumo fazer um xiste, porque esse conceito da periculosidade, ele é um instrumento criado através da perspectiva do direito, mas que foi construída manipulando toda uma realidade, e você não tem elementos nem objetivos nem subjetivos para atestar essa periculosidade a partir daquilo que vem colocado na lei de execução penal. Então, eu brinco que determinadas circunstâncias podem fazer elementos de periculosidade. E a gente tem essa relação dos exames e dessa avaliação de periculosidade, tanto para a consecução de benefícios, como também aí na proximidade do final da pena, com a referência de que essa acaba sendo a prioritária ou única também pelo número de profissionais no sistema versus o número de população carcerária, já que a única referência de quantidades de trabalhadores versus o número de população atendida dentro do cárcere se estabelece na política de atenção à saúde do trabalhador preso, mas que aí é uma outra, a saúde do apenado, mas isso é uma outra referência do campo de atuação do profissional. E apesar de todas as lutas em sentido contrário a essa consecução dos exames, desenvolvidas pela categoria através do sistema Conselhos de Psicologia, o Conselho Federal e seus regionais, nos últimos anos, e foi inclusive através dessas questionações que se construiu uma resolução que chegou a proibir a resolução desses exames, que era a Resolução 12 de 2011, que regulamentava a atuação do psicólogo no sistema prisional, mas ela foi suspensa pelo Poder Judiciário. Então, podemos dizer que com essa suspensão, a produção de laudos volta a ser, infelizmente, um parâmetro impositivo, tornando como principal alvo dessa atuação do profissional. Esses espaços privativos de liberdade só produzem segregação, isolamento, dentre tantos outros sofrimentos e dores. E a psicologia não pode contribuir com essas lógicas pautadas no aprofundamento dessas experiências. E produzindo, então, sofrimento e destruição dos sujeitos. A identidade da psicóloga e do psicólogo na prisão é tantas vezes fragilizada de sentido para ele mesmo e na leitura social, pois seu trabalho é influenciado impositivamente por dispositivos jurídicos e institucionais e regras que, em suas interconexões, criam realidades conflitivas que acabam por chocar e conflitar e configurar inseguranças e dúvidas e ameaças à prática cotidiana e afetar a sua subjetividade e o cumprimento dos princípios profissionais estabelecidos pela regulamentação do sistema Conselhos. Um exemplo claro disso é que, para além da solicitação de avaliações, de exames criminológicos, muitas vezes
esses pedidos de avaliação vêm recheados de quesitos, perguntas muito específicas e perguntas que são impossíveis de serem respondidas à medida em que ela quase pede um exercício de premonição, de bola de cristal, como, por exemplo, a pergunta: ele vai voltar a reincidir? Ele vai voltar a praticar crime? Quem pode responder isto? Sim, constituindo instrumentos de trabalho que sejam técnicos científicos, é impossível responder esta pergunta, porque a influência da sociedade e quais os elementos que essa pessoa vai ter para voltar para o meio vão interferir diretamente nesse retorno. E também devo destacar que a produção dos documentos escritos, embora não decidindo sobre o destino dessa pessoa, não cabe ao profissional julgar em sua atuação profissional dentro do cárcere. O trabalho do profissional está intrinsecamente implicado naquele caso ou atendimento em que se realiza perícia ou avaliação e que se responde pelo seu laudo ou relatório. E as implicações técnicas desta produção. Então, deve ter uma análise bastante profunda dessa produção escrita, para reconhecer o direito da pessoa em situação de encarceramento e a constituição dele como um ser complexo, que vai estar ali, no caso, no cárcere, também refletindo as condições sociais e ambientais que levaram à condição da prisão. Então, a gente precisa resgatar identidades produzidas no interior das práticas de real significação e tentar, nas brechas, nos espaços que conseguimos, produzir espaços de liberdade real, sentidos de espaço de articulação, produção de sentidos e uma multiplicidade de categorias referenciais, denunciando, através de práticas reflexivas e libertárias, inclusive na construção dos documentos oficiais, as brechas possíveis para o resgate de uma vida em sociedade, apesar de estarmos dentro do sistema prisional. Isso sempre num processo dialético, enfrentando todos os antagonismos sociais. Então, precisamos ter uma polifonia de sentidos na produção do trabalho psicológico, com uma atuação ética e técnica que se constitua na diferença com a redução de danos e construções de sentido que respeitem a subjetividade de outrem e constituam um novo laço com a vida social. Manter o olhar sobre a saúde mental, cuidar desta questão a partir das dinâmicas institucionais, reconhecer e atuar junto ao sofrimento psíquico daqueles que o apresentam, e este sofrer se manifesta em todos os participantes do ambiente prisional, que é, em essência, adoecedor e interfere sobremaneira na rotina do trabalho. Então, marcando que nosso olhar é na população, é na produção de documentos, mas é também no interjogo de forças que estabelece com os atuais nomeados polícias penais, antes agentes penitenciários, e toda a equipe de trabalho. Então, não podemos negar que são muitos os desafios e os rotineiros no trabalho, a questão da organização da gestão do trabalho, carga excessiva de demandas, número insuficiente de profissionais, fluxo inadequado dos processos de trabalho, baixa remuneração para o tipo de serviço e várias deficiências de infraestrutura, falta de materiais, falta de isolamento, falta de salas e, inclusive, falta de instrumentos específicos para a psicologia. A gente tem que estabelecer o desafio de um lugar para a psicologia que faça ação diferenciada dos dispositivos da justiça penal e enfrentar as relações difíceis com os demais operadores do direito. E, para isso, a gente tem um instrumento recente de 2009, março de 2009, constituído pelo Conselho Federal de Psicologia, que é a Resolução 06 de 2019, que institui as regras para a elaboração de documentos escritos e revoga outros documentos anteriores e substitui a Resolução 4, porque a Resolução 4 teve aí alguns erros, algumas pequenas alterações foram feitas na Resolução 6. E com essa resolução, tem ali, no registro dessas novas regras de elaboração do documento,
toda uma ação para repensar o relatório psicológico, constituindo um documento mais flexível para habilitar os profissionais a estabelecer diálogos com a justiça para além dos exames de periculosidade, oferecendo informações qualificadas sobre as dinâmicas psíquicas dos sujeitos avaliados. E, por fim, dizer que sigamos na luta. Empenharemos ainda mais esforços de mudança. Respirar é uma força que cria novos rumos. E nesse momento de Covid precisamos respirar muito profundamente, porque há muito que enfrentar ainda. Por isso digo sim ao movimento que nos enlaça e nos inspira a pensar utopicamente hoje no fim possível das prisões. Viva a luta antimanicomial, viva a luta pelo abolicionismo penal, esperançar de Paulo Freire, que vamos para o centenário de Paulo Freire, para não sucumbir em tempos tão difíceis. Então, era isso, desculpe se eu passei um pouquinho do tempo, eu estou tentando aqui interromper a apresentação, não sei se funcionou, se deu certo. Deu certo, sim, e passo Fernanda. a palavra, fico aqui à disposição para ouvir os demais parceiros de mesa e também para as contribuições futuras. Muito obrigada, Fernanda. É sempre difícil ficar nesse papel de controlar o tempo, né? Acho que as contribuições que você trouxe, a sistematização que você faz sobre quais são os desafios e onde se nucleiam ali algumas questões que a gente precisa enfrentar, foi fundamental, né, na abertura dessa mesa. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a Tânia Damer, agradecendo novamente pela sua participação, disponibilidade em estar aqui conosco. Muito obrigada, Tânia. Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos e a todas, aos meus parceiros de mesa, à organização desse seminário, web seminário, não é? Eu não vou repetir alguns aspectos já que Fernanda colocou, né, que parecem tão óbvios para todos nós que trabalhamos no sistema, mas nem sempre sistematizamos dessa forma, né? E eu queria dizer que o foco dessa mesa, ele se refere às demandas de produção de documentos em execução penal, né? Aí a gente pode pensar em relatórios, em pareceres, em despachos administrativos, em processos, enfim, em laudos, né, que são demandados, todos esses documentos são demandados, em geral, por juízes, por promotores, por defensores públicos, enfim, por CAPs, que muitas vezes nos solicitam informações, não é? Eu, nesse caso aqui, vou me dirigir bastante à questão dos CAPs, porque o que eu trago hoje na produção de documentos são os relatórios da perícia forense, da qual eu fiz parte nesses últimos 4 anos, e, enfim, os conselhos tutelares, que nos demandam também documentos dessa ordem, e eu já ministrei vários cursos e aulas, e sempre fui muito demandada, por exemplo, pelos assistentes sociais, de escrever e de dar aulas sobre, principalmente, relatório e parecer. E eu achava muito interessante como que havia esse interesse, havia muitos inscritos sempre, principalmente no mês de maio, que nós comemoramos o Dia do Assistente Social, e eu comecei a detectar, na verdade, que os alunos, entre aspas, que estavam ali, que eram todos profissionais formados e com experiência, eles queriam, na verdade, assim, como se fosse uma receita de como escrever um relatório ou um parecer, quer dizer, como se fosse quase assim, que linguagem que eu uso, como é que eu digo, né? E eu sempre achei realmente um desafio escrever, ainda mais para quem se escreve, né? Mas sempre busquei esclarecer em todas as aulas de que, na verdade, não era um exercício de português, não era um exercício de redação, que era algo muito mais complexo, porque se entende, né, que, na verdade, os documentos, eles são uma produção final de um processo de trabalho com base em referências teórico-metodológicas, éticas,
de cada profissão, de cada profissional que escreve. O psicólogo, quando escreve, como Fernanda bem colocou, o assistente social, quando escreve, ele não escreve, o relatório dele não pode ser um relatório empírico, né? Enfim, fulano é casado, o fulano vive maritalmente, ou já teve 2 mulheres, que todas essas falas escritas empíricas, elas podem conduzir a pré-juízos de valor por parte de quem lê. E a gente tem que ter muito cuidado como a gente escreve, porque a gente tem que pensar muito na cultura institucional em que estão inseridos esses demandatários dos nossos documentos. Eu vou depois detalhar isso melhor. Então, essa questão da referência teórico-metodológica é muito importante, e isso supõe que o profissional esteja se atualizando o tempo todo. E supõe também pensar o que esse sujeito, assistente social, psicólogo, entende ser a prisão. Porque nós ainda encontramos colegas de trabalho, sejam assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, que ainda entendem que a prisão é o lugar da ressocialização. E ainda entendem que aquele lugar é o melhor lugar do que aquele sujeito que morava no meio da rua. Então, fazem esse tipo de comparação, não é? Se a gente entender da prisão dentro de uma visão da criminologia crítica, o crime a produção da criminalidade dentro de uma visão da criminologia crítica, a gente vai perceber que o crime é uma produção social. Quer dizer, os crimes da década de 60 e final de 70, quando eu entrei para o sistema penitenciário brasileiro, eram de uma forma, aconteciam de uma forma. Os crimes de 2010, 2016, são de outra forma, são outros crimes. Até porque nós temos crimes hoje através da informática, coisas que não existiam em 1970, não é? Enfim, o crime vai se adequando às condições da sociedade brasileira, da produção do capitalismo que está posto aí. Então, é muito, no meu entendimento, alguém pensar que esse lugar da prisão é o lugar da ressocialização, ou seja, onde seria feita uma nova socialização, porque aquela anteriormente não deu certo, tanto que o sujeito cometeu crime, essa forma também é uma forma muito enganosa, é uma forma cruel de se pensar o que é essa sociedade, porque, na verdade, o crime, nesse contexto de desigualdade, ele também produz crimes que são apreciados pela justiça brasileira de forma diferenciada. Por exemplo, o crime contra o patrimônio, o furto de um celular ou um assalto por causa de um celular, tem um tipo de moral ao ser olhado diferente, muitas vezes, de um crime contra a vida. Então, a própria organização dos grupos, seja do tráfico, seja de homicídio, seja de assalto à residência, eles obedecem a uma produção que está posta nas próprias empresas brasileiras no sentido de organização, não é? Só que nós não as reconhecemos, porque entendemos que são ilícitas. Mas quando a gente lida com pessoas, com presos que vêm do tráfico, a gente aprende muito, porque cada um tem o seu lugar garantido naquela organização. Ele é passado para trás naquela organização, ele é morto facilmente, seja pela polícia, prioritariamente, ou pelos seus companheiros. Então, a gente percebe que se engendram relações na criminalidade, se engendram na sociedade como um todo. Quer dizer, aquele sujeito não é um sujeito de um caráter deturpado, feito Lombroso falava, né? Esse sujeito não é o sujeito que a criminologia positivista nos colocou na cabeça. Essa visão positivista é que nos coloca a ressocialização como a função prioritária da prisão. E a função prioritária da prisão é a segregação, é o afastamento, não é, das pessoas do meio social. Eu costumo dizer que eles não voltam para a sociedade. Eles estão em sociedade. Mesmo que eles fiquem 30 anos presos ou 30 anos cumprindo uma medida de segurança, é essa forma que ainda temos de estar em sociedade. Tá? Então, eu não aceito também a questão da ressocialização, do ponto de vista teórico, enfim, e das práticas que se falam disso.
assim como não aceito de que as pessoas vão voltar para a sociedade, né? Elas não estão em Marte, elas estão em sociedade, né? Tanto que as prisões no meio rural têm uma característica, um tipo de trabalho que às vezes ocupa o peso, as prisões num grande centro urbano ou num estado muito populoso em termos da população prisional tem outras características, São Paulo tem outras características, sei lá, de Rondônia, não é? Nós não podemos dizer que os sistemas penitenciários de todos os estados brasileiros são iguais. Tem algumas características muito importantes que convergem, mas eles têm características territoriais. Bom, então, a primeira questão, como eu venho de uma experiência, e quando eu conversei com a Márcia Badaró, ela achou que era importante valorizar, porque essa experiência mostra um trabalho de escritura de documentos para o juízo, para o Ministério Público e para a Defesa, seja federal ou estadual, eu pensei em situar um pouco a todos vocês em relação à medida de segurança, porque tem muitas pessoas que trabalham no sistema penitenciário, muitos colegas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que não sabem o que é medida de segurança, porque nunca tiveram oportunidade de trabalhar com isso. Até porque é uma população ínfima, no caso do Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, de pessoas que recebem medida de segurança. A grande maioria é pena privativa de liberdade, né? Bom, então, a primeira questão é o seguinte, a medida de segurança, ela estabelece, a partir do início do século XIX, um campo de conhecimentos que se chama, que tem a ver aí com a perícia forense. Esse sujeito que fazia, e faz até hoje, prioritariamente, que tem um valor absoluto, praticamente, pelo menos na nossa experiência, para os juízes do Rio de Janeiro, é o psiquiatra perito. No Brasil inteiro, eu acredito que existam ainda poucas experiências, a não ser, por exemplo, Minas Gerais, que foi a primeira experiência do PAI-PJ, depois o PAI-LI em Goiás, depois o Maranhão, enfim, parece que o Piauí, né, que contam com outros profissionais que trabalham nessa perícia. Essa medida de segurança, na verdade, ela começa a germinar na Europa no momento em que alguns homicídios, do ponto de vista da moral daquele tempo histórico, não se explicavam por que fulano matou pai e mãe, ou matou a mãe e a irmã, qual a motivação, por que ele agia naquele momento, falava tais coisas naquele momento, e aí mata de um modo muito brutal. Vocês podem ler, eu não posso me alongar nesse assunto, que tem muito mais assunto. Vocês podem ler, por exemplo, Pierre Rivière, quem ainda não leu, de Foucault, em que ele faz uma análise do processo criminal de Pierre Rivière, que era um jovem que mata 2 membros da família, e eles aí começam a discutir, né, quem é esse jovem, qual a motivação, quais eram as condições psíquicas dele. A partir desse momento, começa na Europa a se questionar que determinados delitos têm características muito distintas de outros do mesmo artigo do Código Penal, né? Bom, já no início do século XIX, então, a gente vai ter, em função dessa discussão que floresce lá, a gente vai ter a grande discussão do casamento do direito penal com a psiquiatria, né? E aí o direito vai precisar, né, da experiência, do conhecimento do psiquiatra para dizer se aquele sujeito tinha condições, e aí isso aparece no nosso código. Estão me ouvindo? Isso aparece no nosso Código Penal de 1940 da seguinte forma, né? Tem 2 itens fundamentais que a perícia responde. Se aquele sujeito, no ato que ele comete, ele tinha condições de entender o caráter ilícito desse fato, item 1. Item 2, e se ele tinha condições de entender o caráter ilícito do fato, se ele tinha condições de determinar no sentido de não fazê-lo. Bom, isso orienta a perícia forense no Brasil inteiro há muito tempo. No Brasil, a primeira legislação que
entende que essas pessoas, conhecidas como louco-infratores, ou que eram que não tinham uma razão perfeita, é de 1903. E aí se constrói, no Hospital Geral de Alienados, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, se constrói uma ala para essas pessoas que eram entendidas como pessoas loucas, que haviam cometido delito em função da loucura. Esse elo loucura-crime, ele é bastante difícil da gente lidar na perícia e no cotidiano das instituições que asilam esses pacientes, que são os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, que ainda existem, infelizmente. Então, a gente, nesse caso, esses pacientes ficavam, então, isolados na sala desse hospital. Até que houve uma grande revolta desses pacientes, eles botaram fogo em tudo e tal, e se passa a entender, na época, no Rio de Janeiro Distrito Federal, com uma influência grande de psiquiatras renomados junto ao governo central, de que era preciso construir um espaço para essas pessoas. E aí se construiu o primeiro manicômio judiciário, inaugurado em 1921, primeiro manicômio judiciário do Brasil e da América Latina, que era o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, que antigamente chamava manicômio Heitor Carrilho. Então, daí nós tivemos, eu trabalhei durante 20 anos nesse hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, e antes eu tinha trabalhado já 30 anos nas cadeias e na gestão, enfim, em vários lugares, e nesses 20 anos a gente precisou, e eu acho que isso é muito importante para nós profissionais, a gente precisou reaprender o que é a prisão. Eu já tinha reaprendido o que era a prisão um tempo antes, mas a gente teve que reaprender o que é a questão asilar da pessoa com sofrimento psíquico. Né? Como é que a pessoa se desfaz, como é que a pessoa envelhece, como é que a pessoa desaprende, não é? Nos primeiros anos, essa equipe, que eu vou depois colocar qual é o trabalho para a produção do documento, ela trabalhou junta com outras equipes, e foi muito interessante, porque nós aprendemos fundamentalmente que o que a lei de 10.216, 2001, que agora está fazendo 20 aninhos, nos coloca como prioritário, né? De que o paciente só deve ser internado em última instância, o paciente que não é paciente infrator de leis, e mesmo os infratores da lei, que eles devem, o mais rápido possível, e o mais, digamos, da forma mais completa possível, buscar novos elos, novos laços, ou recuperar laços antigos diante do crime, né? E isso foi muito importante, porque nós trabalhamos durante 10 anos na desinstitucionalização de 300 pacientes e conseguimos, com a rede se ampliando no Rio de Janeiro, pensem bem, 1998 foi o primeiro CAPS do Rio de Janeiro, do município, né? Então, a gente não tinha outros espaços. Quando nós fazíamos um relatório ao juiz pedindo que aquele sujeito fosse desinternado, o juiz sempre pedia que nós buscássemos um outro hospital, que não penal, para a gente transferir. Quer dizer, era apenas uma transferência do paciente de um regime fechado para outro regime fechado. Quer dizer, isso foi o pensamento da época, né? A gente não pode esquecer disso. Cada época a gente tem uma cabeça. E as instituições têm uma cabeça. E os juízes têm uma cabeça, e os promotores têm uma cabeça. E é muito interessante quando a gente vê essas pessoas mudarem a forma de ver. E foi isso que aconteceu, e que eu quero deixar muito claro para vocês, que a gente tem que ter muita esperança e muito investimento, e não desistir. Não precisa ter a grande política estabelecida só. Porque a grande política ela é muito falha, ela tem reveses muito grandes, como agora a política de saúde mental está tendo muitos reveses. Mas ali, ó, na ponta, fazendo os elos com os atores que têm realmente uma condição de poder maior do que a gente, do ponto de vista jurídico, né? Que a gente vai poder construir novos projetos.
Então, essa experiência de desinstitucionalização nos mostrou que pacientes de 30 anos, 40 anos de Heitor Carrilho, né, como é que eles reviveram, como é que eles conseguiram produzir canções, teatro, e como é que eles conseguiam andar pelo Rio de Janeiro e ver coisas que não existiam, como a Ponte Rio-Niterói, quando eles foram presos, né? Como é que eles voltavam aos Arcos da Lapa e diziam, foi aqui que eu andava à noite e tal. Então, isso tudo faz o sujeito, parece que recobrar, né, as partes mais saudáveis dele, a saudade de um tempo que já passou. Quer dizer, faz o sujeito reviver. Isso foi muito bonito, foi uma experiência linda, mas é nessa experiência que a gente aprendeu que a perícia era um dano enorme ao paciente. Porque o psiquiatra, e aí, se tiver algum aqui me ouvindo, isso pode ser percebido claramente, alguns psiquiatras com que nós convivíamos não admitiam que ninguém se metesse na perícia, né? Então, era muito interessante. A gente tinha, por exemplo, uma paciente que tinha um delírio religioso, e a partir disso é que ela cometeu um delito, e ela representava o Espírito Santo, e cada vez que ela ia para a perícia, para ser desinternada, porque vocês sabem que antes da desinternação tem uma perícia, para ver se o sujeito é capaz de conviver com a sociedade, é assim, e se vai voltar a delinquir, porque é assim que ele é questionado, perito. E nós tínhamos a cara de pau de sentar, às vezes, com a equipe, sentar com a paciente e dizer para ela, fulano, você vai conversar com o perito amanhã, o que você pode contar para ele? Aí ela dizia, eu vou contar que eu estou saindo, estou tendo saída terapêutica, estou cuidando dos meus netos e tal. Sim. E aí a gente engrenava, e o que você faz quando está em casa? Você pode contar essas coisas para ele? Sim. Por quê? Porque a gente não queria tocar no Espírito Santo, né? Só que quando ela chegava na frente do perito, ele perguntava para ela, e aí, tem conversado muito com o Espírito Santo? Pronto. Aí, danou. Ela ia embora no delírio dela, né? Aquela história de ir em casa, de produzir tanto carinho com os netos, que tudo ia para baixo do tapete. Só aparecia o Espírito Santo. E ele dizia, então, no seu laudo, que ela não tinha condições de ser desinternada, uma vez que persistia o delírio e tal. E é óbvio que persistiu a vida inteira, e se ela não faleceu até hoje, porque ela está desinternada, ela deve estar delirando com o Espírito Santo até hoje. Bom, então, parecia não ser um psiquiatra que estava examinando aquela pessoa, porque ele tinha que entender que uma esquizofrênica com esse tipo de delírio dificilmente ia um dia esquecer o Espírito Santo. Bom, então, o que nós sugerimos à época com uma direção, isso é muito importante quando a gente tem um gestor sensível. O nosso diretor do Instituto Heitor Carrilho, que passou a se chamar Instituto quando acabou o hospital, nós reivindicamos inserir uma equipe multiprofissional na perícia. Isso foi de uma resistência enorme, os peritos diziam que eles não precisavam de apoio de ninguém, nem auxílio de ninguém, porque bastava a entrevista com o paciente. Quem vai fazer perícia para exame de sanidade mental ou exame toxicológico pedido pelo juiz? E aí, o projeto trabalhou no sentido de nós nos anteciparmos à sentença judicial. O PAILI, o PAIPJ, pelo que eu sei, não sei o Maranhão agora, eles fazem esse trabalho de desins, desde que o sujeito recebe a sentença, eles já trabalham com a questão do meio aberto. Mas eles não trabalham antes da sentença. Quer dizer, eles não examinam toda a questão, porque não é a proposta deles. A nossa proposta era desvendar a biografia desse sujeito, saber a história dele do ponto de vista de saúde mental, de trabalho, de relações familiares, de relações na comunidade e tal, como que ele reagia ao tratamento, como que ele se apresentava para as pessoas, né? Se havia tido internações ou não. Quer dizer, a gente queria conhecer a biografia desse sujeito e entender o ato pericial não como um mero ato burocrático, como é uma oitiva judicial, mas sim como um definidor de caminhos futuros desse sujeito. Isso é muito importante, porque a gente tinha na memória o tempo todo a questão dos longos anos de institucionalização.
Então, a gente já queria ali oferecer ao juiz dados importantes para que o promotor, o juiz e o defensor tivessem dados para mostrar que existia um caminho ali que não precisava de 3 anos, que é o tempo máximo de internação, né? Que podia a qualquer momento, e os juízes passaram a entender isso. Claro que a gente teve muitas reuniões, muitas mesmo, e é interessante que, do ponto de vista institucional, a gente fez um bypass, mas fez um bypass com conhecimento da nossa direção. Quer dizer, a gente não foi via secretário, porque nós nunca conseguimos que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária se envolvesse com essa experiência nova e valorizasse essa experiência nova. Tanto que até hoje não existe uma resolução do secretário regulamentando essa equipe. Não é? E conseguimos um público externo a nos apoiar e a nos demandar, que eram os defensores, os promotores e os juízes. A mesma coisa quando o paciente ia ser desinternado. Nós introduzimos há muitos anos, não sei se Márcia Bagaró já fazia parte dessa introdução, mas a gente introduzia, porque Márcia Bagaró trabalhou no Heitor Carrilho, a gente introduziu que a equipe técnica que acompanhou esse paciente durante a internação, ela se pronunciava. Aquilo era feito um relatório, não se dizia todas as condições, o que se trabalhou em termos de casos para esse sujeito ser acolhido, o que se trabalhou em termos de residência terapêutica, se dava todas as indicações que ele tinha perfeitas condições de ser desinternado, porque ele tinha os elos já fabricados. E nesse tempo também o paciente já tinha transitado por esses espaços e tal. Quer dizer, a gente não dizia para o juiz que o sujeito tinha que ser desinternado ou que não tinha que ser desinternado, mas oferecia todo o material para ele poder dizer, não, ele vai delirar a vida inteira, e nós dizíamos isso, que ele ia delirar. Em alguns momentos ele poderia surtar, como qualquer ser humano na sociedade brasileira pode surtar num momento, surtar daqui a 2 anos, enfim, mesmo... Tânia, desculpa, só mais 2 minutinhos, tá? Poxa vida. Então, o que a gente começava? Quer dizer, a gente criou uma metodologia de trabalho que começava, obviamente, pelo processo criminal. A primeira coisa que a gente lia era o processo criminal, antes de conhecer o preso, que é o preso provisório, tá? A gente fazia antes da sentença. Esse preso provisório vivia numa cadeia, e aí ele vinha para ser periciado. E depois nós íamos também, nós durante bastante tempo fomos a um outro hospital de custódia, onde havia muitos presos provisórios, 90%, internados para tratamento, e lá fazíamos, então, as entrevistas e corríamos atrás das informações. Então, uma primeira coisa interessantíssima é a denúncia do promotor. A denúncia do promotor, muitas vezes, é tão incomodativa, porque ela tem um linguajar, parece que, mais ou menos, a linguagem de toda a cultura profissional, né? Cada profissão tem uma cultura profissional quanto da linguagem. Mas, assim, bastante moralista em alguns momentos. Já acusando mesmo, porque é a função dele, mas acusando de uma forma, digamos, muito cruel. E aí, a partir desse, eu sempre trabalhei essa denúncia no sentido, e quando a gente falava isso para os promotores, eles olhavam grande para a gente, de que nós devíamos desconstruir a denúncia. Ou seja, o que aquele sujeito naquela noite, antes daquela noite, e isso a gente conseguia através da família, através de vizinhos. E quando essas famílias não existiam na vida do sujeito há muito tempo, porque ele estava na rua, por exemplo, a gente ia aos locais da rua onde ele dizia viver, a gente olhava, via, junto do processo criminal, vinha a folha de antecedentes. Então, só vou dar uns exemplos para vocês. Por exemplo, nós tivemos um rapaz que entrou no pátio de uma delegacia em Botafogo e furtou uma bicicleta que estava estacionada. 2 agentes de polícia que estavam conversando, viram o camarada sair com a bicicleta, flagraram na hora. Quer dizer, tipo do delito de alguém que não foi esperto para esperar uma hora adequada, né? Bom, enfim, era um morador de rua, pegamos a ficha e não sabíamos nada dele, ele dizia que há muitos anos não tinha notícias da família, do pai, da mãe, e que ele tinha saído de casa porque ele não se entendia com o pai e tinha ido viver pela rua. Os delitos dele eram pôr fogo em árvore,
pôr fogo em madeira de cabine de polícia, patrimônio público, né, esse tipo de coisa. E aí a gente começou a mapear os locais, os territórios de vida dele. Era Catete, Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. A partir daí, a gente começou a procurar a família. E nós íamos, então, através das clínicas da família, que mapeiam os territórios, porque ele sabia dizer o bairro onde ele tinha morado por últimos pais. E quando abordamos os pais, encontramos os pais com a ajuda das agentes de saúde, esses pais, nós entrevistávamos os pais, nós entrevistamos sempre as famílias. Sempre. A gente nunca fez nada por telefone. Sempre fez presencialmente. Agora, na pandemia, que as colegas que ficaram lá fazem isso por telefone. Mas íamos às instituições onde já tinham sido tratados, com documentos da nossa direção pedindo autorização para ver o prontuário. Enfim, se já tinha sido paciente de CAPS, entrávamos em contato com o CAPS, muitas vezes o CAPS estava procurando desesperadamente aquele paciente. Então, essa metodologia que a gente construiu, né, enfim, tem etapas metodológicas aqui, mas que eu não vou poder falar pelo tempo que nós temos, né, mas era todo no sentido de esclarecer que o crime não é sintoma da doença, que é assim que se via os que não tinham razão, não tinham mente, né? Não é à toa que o povo fala que o sujeito é doente da mente, né? E eu estava pensando outro dia, de onde vinha essa história de ser doente da mente, né? Dos tais sujeitos que eram considerados sem razão, sem possibilidade de raciocínio. E, então, a produção desse documento, que é um relatório, e aí eu quero só fechar, Adriana, dizendo o seguinte, não é um relatório sintético, não é um relatório que acaba com parecer, é um relatório descritivo, propositalmente, porque a gente traduz o que são, para a gente, terreiros, ou, enfim, categorias teóricas corriqueiras, a gente traduz para aquele operador entender o que a gente quer dizer. Porque o que a gente quer evitar o tempo todo que entre um julgamento moral que, de acordo com a cabeça de que a gente não conhece daquela pessoa que vai ler. Então, por exemplo, quando a gente quer falar de vulnerabilidade social, a gente não fala vulnerabilidade social no relatório. A gente explica o que caracteriza a vulnerabilidade desse sujeito, sem dizer simplesmente que ele é um sujeito. A gente não fala em desigualdade social e vulnerabilidade dessa forma, né? A gente fala na desigualdade do ponto de vista, por exemplo, da cor, gênero, né? Por exemplo, alguns gays que a gente entrevistava, né? A gente via claramente que aquilo, já tinham tido várias e várias prisões por coisas muito pequenas, né? Em que poderiam ter sido aplicadas penas alternativas, por exemplo. E esse sujeito aí de se tratar num CAPS. Mas não, eram questões assim, que a gente sentia que eram questões discriminatórias. Então, o relatório, por ser descritivo, ele nos dava a chance, e uma coisa muito importante, nós nunca aceitamos ser quesitados pelo Ministério Público, ou pelo juiz, ou pela defesa. A perícia forense feita pelo psiquiatra, ela é quesitada há décadas. Nós nunca aceitamos a quesitação, porque senão nós ficaríamos presos a responder aquilo que nos perguntavam. A gente simplesmente fazia um relatório descritivo, que dava muito mais trabalho, lógico, mas a gente buscava mostrar as relações sociais imbricadas ali na realidade, do tipo, esse mesmo rapaz, ele saiu de casa depois de muitas brigas, porque ele queria fumar cigarro, era cigarro, não era nem outro tipo de droga. E o pai era um evangélico que se tornou pastor, daqueles de pôr a Bíblia debaixo do braço e fundar na própria casa uma igreja. E o menino não podia deixar de dormir às 10 horas, tinha que ser às 10 horas da noite, tinha que assistir os cultos. E o menino se rebelava contra isso, ele tinha 19 anos nessa época, né? Aí ele sai de casa e vai morar com um outro senhor. E aí eles têm uma relação homoafetiva, isso assustou ainda muito mais o tal pai pastor, e aí ele vai, depois esse senhor morre, ele vai para a rua, mas todo esse enredo que eu estou falando, ele foi obtido a partir de visita domiciliar, visita institucional, entrevista com a família,
Quer dizer, é uma série de instrumentos que a gente usa para poder esclarecer a biografia desse sujeito. Não é uma entrevista que possibilita isso. E aí, Tânia, só pedir para ir concluindo, desculpa te cortar. Sim, esse relatório, então, indicava qual a rede que esse sujeito poderia ter, se a família se receberia, se ele quereria ir para a família ou não, que residência terapêutica poderia recebê-lo, porque a gente já tinha feito esses contatos todos, inclusive com o CAPS, que território que ele gostaria de viver, que ele tinha algum elo, às vezes não era o território da família. Enfim, então, essa fabricação de rede de apoio psicossocial, ela era feita por nós, da equipe, já. Ela não era feita depois. Claro que se ele recebesse uma medida de segurança, quando ele fosse para o hospital de custódia, os nossos colegas profissionais já estariam com isso bem azeitado, né? Quer dizer, com toda essa história bem azeitada. É isso, então, eu gostaria de agradecer e dizer para vocês que eu fiquei 50 anos no sistema penitenciário, com muito prazer, e gostaria de dizer para vocês que nada é sempre igual e nada precisa ser uma camisa de força para a gente, do ponto de vista da instituição. É uma instituição muito cruel, ela encamisa a gente, ela quer a gente sobre a sua cultura, e a gente resiste muito, a gente arruma muita encrenca com isso, né? Quando a gente não se submete, assim como o preso arruma as suas faltas disciplinares, a gente também arruma, mas é algo assim que faz a gente crescer e faz a gente acreditar, e faz a gente conhecer o que eu acho mais importante, né? As contradições da sociedade, dentro de uma visão, não mais daquela criminologia positivista com que eu entrei no sistema penitenciário, mas sim mostrar como é que essas contradições produzidas por uma sociedade capitalista do tipo da nossa, produzem relações do tipo que a gente vive, relações discriminatórias, em que se mata uma pessoa que não é como a gente pensa, enfim. E os maus tratos dentro da cadeia. Eu estimo muito que as drogas sejam descriminalizadas no Brasil, porque a grande maioria das nossas dificuldades era em relação ao exame toxicológico. Na medida que se sabe que é uma grande empresa e que os grandes mandantes não aparecem, né? Só aparece a peãozada presa. Então, era muito difícil fazer exame toxicológico. Mas eu estimo que elas sejam descriminalizadas, eu só não sei o que vai se fazer se forem descriminalizadas com a droga dentro da cadeia. Porque a droga dentro da cadeia entra por vias que a gente conhece e gera, obviamente, como todo crime, gera na sociedade brasileira uma grande economia, chamada de ilícita, mas dá grana para muita gente, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Dani. Tânia, que relato, né? E que trabalho maravilhoso que você pôde compartilhar aqui conosco. De fato, o tempo falta, né? É muita complexidade, são muitas questões que você nos apresenta saídas possíveis, né? E com relatos contundentes, né? De práticas realizadas, avanços e conquistas, né? Frente aí à desinstitucionalização total da Heitor Carrilho, né? O quanto que isso nos faz revivar as esperanças, né? Do ato do esperançar mesmo, do fazer, do produzir mudanças. Muito obrigada mesmo. Muitas questões já estão sendo colocadas aqui no nosso chat, muitos comentários, eu estou aqui sistematizando um pouco o que está chegando, a fala da Tânia também provocou bastante aqui os nossos participantes. Temos agora a participação, a fala do professor Maurício Dieter, que vai poder agora expor também suas considerações, suas contribuições. Agradeço demais, Maurício, pela participação, pela disponibilidade em estar aqui conosco. É sempre muito bom te ouvir e aprender. Vamos lá, Maurício. Olha, Adriana, eu vou começar a te desmentindo. É impossível que eu ensine alguma coisa a vocês, né? Nesse grupo, nessa mesa, vocês é que têm lições para passar para mim e para a comunidade jurídica.
é uma comunidade horrorosa, né, e que deveria estar, pelo menos, sensibilizada. Eu escuto o relato da Tânia, pensando assim, meu Deus do céu, cara, como é possível que o judiciário continue obrigando né, a classe dos psicólogos, das psicólogas, que emitam juízos de probabilidade de reincidência, né, que constranjam os psicólogos a violarem explicitamente o seu código de ética para torná-los instrumentais, né, e de maneira acessória a um desiderato punitivo. Então, enfim, a primeira coisa que eu quero dizer é, em nome da classe jurídica, desculpem, né, assim, somos, a burocracia forense, em especial, é marcada por esse típico autoritarismo, por essa demanda impositiva, né, e eu vou mencionar isso ao final da minha breve apresentação. Eu quero me colocar à disposição do Conselho, para que sempre que a aquisitação, né, e nisso eu vi a Fernanda com muita atenção também, sempre que vocês forem achacados, né, eu diria assediados por esse tipo de demanda punitiva, eu acho que o CRP, né, o Conselho Federal, os conselhos regionais, tem que pensar numa maneira de ficar provocando essa questão dentro do judiciário para dizer, olha, eu não posso dar esse tipo de laudo, né, eu não posso abastecer o ímpeto punitivo, violando o meu código ético fundamental e violando o saber científico, técnico, que me informa. Porque aqui a gente tem duas medidas, realmente. Há uma violação ética, me parece inequívoca, porque a dimensão terapêutica, por exemplo, do exame criminológico é risível, né? Quando é solicitado, não é possível realizar, eu vou tentar fazer alguns comentários a partir do ponto de vista da criminologia crítica a seguir, mas do outro lado também porque é uma fraude técnica, né? Assim, como seria possível, né? Primeiro tem que trabalhar com um conceito tipológico, estático, de perigosidade associado à personalidade e supor a isso uma convergência de imutabilidade que permite, né, antecipar as ações futuras. Então, não, Adriana, eu não vim ensinar nada, não tem nada que eu possa ensinar ao Conselho, acho que vocês estão anos-luz em termos de decência e inteligência em relação a todas as classes que representam o mundo jurídico, seja a OAB, seja o Ministério Público, seja especialmente o Judiciário, e talvez hoje quem melhor acompanhe, né, o passo emancipatório no qual a psicologia entra no odioso sistema de justiça criminal é a Defensoria Pública, né, que acaba tendo que lidar no atacado com essas demandas, muito mais consciente disso. Então, é um prazer estar aqui. Recebi um convite assinado pelo Pedro Bicalho, assim, me enchi de orgulho, saberia que você estaria aqui, sabe que eu estou morrendo de saudade, vontade de dar um abraço, né, para a gente poder celebrar a vida depois desse contexto obscurantista, e do privilégio de aprender com a Fernanda, com a Tânia, enfim, né, eu estou elaborando isso dentro da disciplina na Faculdade de Direito da USP. Eu quero comunicar isso de início a vocês, né, e convidá-las, principalmente, para fazerem parte disso. A Adriana é uma professora recorrente nas minhas aulas da graduação e da pós, né, e quando ela fala sobre como a resolução de 2012 foi suspensa pelo Ministério Público, a pedido do Ministério Público, pelo Judiciário, né, no Tribunal Regional Federal, é sempre um momento que meus alunos passam um grande constrangimento, assim, dizendo assim, como é que eles têm coragem de fazer isso, né, e por isso que esse constrangimento que é pedagógico, eu sigo convidando. E eu montei agora uma disciplina para graduação, né, e começo nessa segunda-feira, se chama Criminologia, Subjetividade e Erro Judiciário, né, e na parte de Criminologia e Subjetividade, eu estou afastando um resquício que ainda tem na Faculdade de Direito da USP, de uma criminologia clínica que, embora bem intencionada, é pouco crítica, porque não acredita, né, nessa lógica de ressocialização de maneira, se não ingênua, né, anacrônica, né. Então, pensar a produção de subjetividades violentas, a mortificação do eu, né, aproveitar todo o repertório criminológico tradicional dos efeitos da prisionalização, combinado com uma nova literatura, que eu também vou mencionar, que tenta pensar o ambiente prisional fora de certos modelos teóricos bastante rígidos, inclusive de tradição Foucaultiana, com referência também a Erving Goffman, com referência, enfim, a psicologia prisional típica, que no Brasil tem outra dinâmica, né? Então, feitas essas considerações, assim, bastante introdutórias, eu vou tratar aqui especificamente da exigência do exame criminológico,
que deveria já estar proibida, né, sequer de ser solicitada, mas depois houve um arranjo sumular na burocracia forense, e hoje, manejando-se 2 súmulas, a 26 do STF e a 439 do STJ, ainda é possível, né, a requisição de exames criminológicos como condição para a progressão da pena, né. E isso acontece obrigatoriamente no caso da classificação ao início da pena, mas também tem sido solicitado, né, por juízes ou mal informados, ou que têm o objetivo específico de impedir a progressão do regime para decidir a seu respeito. Para que fique claro, então, assim, nos últimos anos, considerando que o sistema carcerário é o maior crime contra a humanidade em curso no país, né, no sentido de, e eu diria assim, mesmo no contexto da pandemia, né, em que a gente pode indicar às autoridades públicas de crimes por omissão, né, por não comprar vacina, por não tomar medidas profiláticas, etc., se você pensar em realização de ações direcionadas, estatais, né, não há dúvida que o sistema carcerário é o maior crime contra a humanidade em curso no país. Então, trabalhar dentro desse sistema, com qualquer limitação adicional, né, a que as pessoas saiam desse sistema, já parece em si um conflito, eu não diria nem ético, como prática concreta de valores concretos, mas um dilema humanitário essencial, né. Bom, muito bem. Onde está o problema para nós da criminologia crítica, né? Naquilo que a Tânia e a Fernanda mencionaram tão bem. O contraste que existe entre a função declarada, incorporada pela legislação penal, na função de ressocialização, versus a função real da pena apontada pela criminologia radical, né? Para a função declarada de ressocialização, as ideologias como chama, né, o Zaffaroni, essa ideia de que você pode utilizar a segregação da liberdade com todas as privações adicionais e as doses extras de humilhação, não só para quem está no sistema, mas para quem vai cruzar essa fronteira, né? Basta pensar que ainda não foi declarada absolutamente inconstitucional a revista vexatória, né? E existem alguns ministros do STF que, de terno e gravata, no ar-condicionado, com perfume importado, têm a coragem de dizer que existe revista íntima diferente de revista vexatória, quando é evidente que qualquer revista íntima sempre vai ser vexatória. Então, seja das pessoas que estão cumprindo pena ou das que cruzam esse umbral, a marca da indignidade é a característica central. Então, como falar em ressocialização em um ambiente indigno? A única coisa que vai ser possível vai ser uma socialização indigna, né? Vai ser o aprendizado de valores, técnicas e disposições marcadas por essa privação. Por isso, acho que é a hora, e gostei muito da fala da Tânia nesse sentido, assim, de uma reação austera que se recusa a ser cúmplice dessa demanda punitiva. Ou seja, a gente tem que olhar nos olhos, né, da ressocialização e dizer, olha, eu não posso trabalhar com você como critério, nem mesmo como um horizonte possível. Não é possível, dentro dessa lógica de punição, supor que aqui vai existir uma coincidência entre responsabilização, né, ou seja, de tornar o sujeito responsável pelo fato que praticou, e às vezes são fatos graves, com vitimização violenta, como se desse processo de responsabilização possa surgir, né, uma função pedagógica de conformação de um novo sujeito. Não tem como. Portanto, assumir, né, sermos realistas, dizer, olha, no Brasil, a pena de prisão, especialmente depois da redemocratização, ela serve fundamentalmente para contenção, destruição e, com sorte, eu diria, moralização da mão de obra inútil, né? Eu digo com sorte porque na maior parte dos sistemas carcerários, além, digamos, do heroísmo de alguns poucos membros, né, entre os psicólogos, do heroísmo de assistentes sociais, a única forma de moralização que existe como aposta no sujeito vem pela religião, né? E pode ser, às vezes, pela boa porta da pastoral carcerária ou pela não tão simpática aposta neopentecostal. Seja como for, se a gente assume que, de fato, a prisão, né, para não sustentar a ideologia de que um sistema penitenciário prende pessoas culpadas, mas de que ele seleciona essas pessoas por determinações que são prévias à imputação da prática de crimes, acho que a gente poderia começar a fazer, e aí, Fernanda, Tânia, assim, eu tenho muito interesse em ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Acho que um primeiro passo para um professor de criminologia é superar a literatura clássica sobre prisionalização. Agora, com cuidado, né? Você não vai superar uma tradição sem nela se inscrever. É fundamental ter domínio teórico sobre o discurso, né, moderno do projeto penitenciário que se realiza no Brasil, mesmo no pós-ditadura.
Mas eu quero apontar aqui por um trabalho recente de um mestrando, mestre agora, né, que é o Renato de Almeida Freitas, que hoje é vereador aqui em Curitiba, que inaugura uma categoria que eu acho extremamente interessante, que é a chamada prisão-presença. O que o Renato aponta é que a maior parte da literatura sobre os efeitos da prisionalização, a ortopedia moral do sujeito, a sua submissão total e sua mortificação, né, trabalha com um pressuposto de prisão como possibilidade. Mas o Renato, contando a experiência de vida dele, como um rapaz negro da periferia que nasce na quebrada, ele vai contar que o irmão dele foi morto pela polícia, o pai dele foi preso, depois morreu na prisão, que os primos dele haviam sido presos, que os colegas dele... Ou seja, a prisão, para ele, não era uma instituição segregada, distante, fora. Foi o que constituiu a própria biografia dele. Né? O fato da mãe dele, Dona Raimunda, vir para o Paraná foi porque o pai dele foi preso aqui no Paraná por um roubo. Né? Então, veja, a prisão não é um lugar lá fora, segregado. Né? Ele está em permanente interface com os seus destinatários. E, portanto, essa ideia de ressocialização fica ainda mais ridícula. Por quê? Porque pessoas como o Renato são socializadas na prisão, mesmo fora dela. Inclusive, não raro, porque entre os grupos, por exemplo, que exploram o comércio varejista de drogas ilícitas, a prisionalização pode ser um status positivo. Porque, por exemplo, vincula ele a grupos organizados que asseguram, fora da prisão, um status de maior, digamos, valor, né, entre uma comunidade específica, né. Então, eu acho que a gente tinha que pensar nisso, né, e eu queria saber se vocês têm sugestões nesse sentido, queria estabelecer esse diálogo, de pensar mais literatura que enfrente a literatura tradicional sobre prisionalização a partir da especificidade da dinâmica prisional no Brasil. Outro exemplo, né, vocês vejam, a gente discute isso muito hoje com criminólogos do Reino Unido, né, que vêm aqui para as prisões, e há um debate muito interessante, por exemplo, do professor Sacha Dark. O Sacha disse que a primeira vez que ele veio para o Brasil, e se espantou, claro, com a indignidade da prisão no Brasil, ele também se deu conta do enorme grau de liberdade que os presos brasileiros tinham quando comparado com os presos no Reino Unido. E isso ele mostrou, numa pesquisa muito interessante, que havia muito menos suicídio e autolesão, né, como automutilação no Brasil, existe, claro, mas muito menos do que existia na Inglaterra. E ele atribuía isso ao fato de que na Inglaterra o sujeito estava absolutamente destituído de arbítrio sobre a própria existência. Mas no Brasil, como existe visita íntima, coisa que não existe lá, como aqui existe uma dinâmica em que os próprios presos são responsáveis pela própria custódia, né, o preso tem a chave da cadeia, o preso disciplina a distribuição dos jumbos, etc. Esse tipo de participação, organizam campeonatos internos, fazem deliberações, criam, né, laços, porque são obrigados a conviver de maneira coletiva, né, especialmente em contexto de superlotação. Ele falava, olha, existe um aspecto positivo dessa informalidade no Brasil, que é a manutenção de uma certa autonomia que dentro de modelos prisionais tradicionais muito estritos não acontece. E a gente deveria pensar que isso, que é um efeito acidental de uma má prática prisional, é um potencial em torno do qual nós temos que gravitar as práticas punitivas. Ou seja, temos que pensar cada vez mais em execução de penas privativas de liberdade no marco legal, mas que aumentem a autonomia do sujeito sobre a própria vida. E aí entram projetos penitenciários, que não são penitenciários propriamente, são projetos de privação de liberdade, como os hoje reunidos, né, num conglomerado chamado D-Scale, né, no sentido de reescalada negativa, que propõe que as penas sejam cumpridas em casas, né, com gestão compartilhada, vinculada a serviços comunitários e formação especializada. É uma ideia que depois também a gente pode elaborar com um pouco mais de cuidado e que valoriza, né, a experiência prisional pelo seu sentido negativo. A melhor prisão é aquela que menos se parece com uma, né, e, portanto, a gente tem que fazer as prisões cada vez serem menos parecidas com o seu projeto original, ao invés de ficar dizendo, né, que tem que ter cela individual, a gente teria que propor um outro modelo que aproveite o fracasso como critério de atuação. Sobre essa demanda específica da autoridade judiciária, então, né, para envolver as psicólogas, os psicólogos dentro da repressão, a primeira objeção normativa que precisa ser proposta dentro do próprio campo jurídico é que há uma clara violação
quando o juiz pede um exame, seja especificamente um exame criminológico ou uma avaliação psicológica, já há uma clara violação constitucional do próprio juiz em relação ao chamado princípio dispositivo que funda o sistema acusatório. O princípio dispositivo diz que cabe às partes produzirem as evidências que serão avaliadas pelo juiz. Quando o juiz ele vai atrás de uma prova, de uma evidência, de um elemento de convicção, ele rompe a sua imparcialidade, ele viola o dever de equidistância, e ele começa a produzir provas em um ou outro sentido. Ah, mas pode ser que o laudo seja feito pela Tânia, né, que o relatório seja feito, então vai ser bom. Ou então pode ser que seja feito, sabe, dentro de São Paulo, pelo setor que reúne os psicólogos dispostos a darem exame criminológico. De qualquer forma, já ao fazer isso, o juiz está rompendo um dever de equidistância. Somente se provocado pelo Ministério Público, ele poderia chegar a considerar a possibilidade de requisitar isso. De maneira que eu sustentaria, né, espero que essa questão chegue logo ao Supremo, que o próprio pedido de exame, relatório ou laudo, se parte de ofício do juiz, sem provocação das partes, não deve ser atendido. Por quê? Porque ele rompe o princípio dispositivo que assegura ao juiz uma posição passiva. Se o juiz tem dúvida se o sujeito é perigoso ou não, a questão já está decidida. In dúbio pro réu. Então o juiz não tem que, sabe, querer saber. Essa coisa da tentação do querer saber, né, do juiz paranoico, do juiz vinculado com a hipótese acusatória em si, já é inconstitucional. É preciso, então, né, que aproximando o Conselho de Psicologia com aquilo que tem de mais progressista no direito, a própria determinação judicial já seja colocada em xeque. Olha, o juiz não deve, nem mesmo na execução, ir atrás de evidências que tenham o potencial de preservar a segregação. O segundo ponto é que sempre que um juiz pede esse tipo de laudo ou relatório, ele vai estar violando o princípio contra a autoincriminação, que se expressa aí na fórmula latina, né, nemo tenetur sine detedere, que é, você não pode produzir prova contra si. Mas essa dimensão de produção de prova contra si, ela tem várias dimensões, né? Primeiro, é o direito ao silêncio. Como é que um psicólogo, uma psicóloga pode trabalhar quando o sujeito tem direito ao silêncio, considerando que mesmo o melhor dos relatórios pode ser usado contra ele? Então, há uma violação ao direito de ficar em silêncio, né? Além do direito ao silêncio, a proibição contra a autoincriminação assegura o direito à mentira. Isso às vezes não é muito claro, né? Mas se você tiver só o direito ao silêncio, e o juiz perguntar, você fez o crime, você praticou o crime, e se você ficar em silêncio, se você não puder mentir, então você está usando o silêncio para incriminar. Então, além do direito ao silêncio, todo ser humano tem direito a mentir. Foi você que fez? Não foi. Né? Esse direito de mentir, que o direito assegura a todo cidadão brasileiro, ele está em crise aqui, não está? Porque, como é que, assim, eu entendo em que maneira a mentira e a elaboração da mentira podem fazer parte, né, da análise psicológica, psicanalítica, etc. Mas como que você pode violar esse direito à mentira para fazer interpretações do silêncio, ou das óbvias falsidades, ou das elaborações fantasiosas de uma pessoa em função de um crime, né? E a terceira dimensão da violação ao princípio contra a autoincriminação é o direito contra o logro, o direito contra o engano. O cidadão não pode ser enganado a construir evidência contra si. E aí o psicólogo, evidentemente, vai ter que enfrentar isso, né? Não, vem aqui, eu vou fazer uma avaliação, mas essa avaliação vai servir para quê? Ah, não, é para lhe ajudar, mas você pode garantir isso para ele? Existe garantia de como isso vai ser manejado depois? A ideia de que ele pode confiar no psicólogo dentro do ambiente prisional, essa abertura cognitiva, nesse self-disclosure, me parece uma coisa muito, muito difícil de compatibilizar com o ordenamento constitucional. Então, em síntese, o que eu estou dizendo a vocês é que os próprios juízes que pedem esse tipo de laudo já estão em violação à Constituição em mais de um princípio. E se a gente consegue manejar esse discurso de resistência antes mesmo que a classe dos psicólogos tenha que oferecer essa resposta, eu acho que o nível de assédio que o judiciário promove contra vocês já vai se esvaziando, né? Porque, é claro, aqui a gente tem um aspecto que viola terapêutico e incriminatório. Fala, Adriana. Mais 5 minutinhos, tá, Maurício? Nossa, passou muito. Vamos lá. Aí, na análise criminológica que a gente tem feito, né, infelizmente, o que a gente tem constatado é a absurda vulgaridade dos laudos prognósticos. A Adriana sabe disso, porque a gente participou junto num parecer em que um juiz da comarca de São Vicente começou a pedir laudo para progressão de regime de qualquer pessoa, né? E os laudos que muitos colegas de vocês se dispunham a fazer continham barbaridades, né? Assim, sínteses em 4 linhas que diagnosticavam a impossibilidade de ressocialização.
Então, existe uma classe, né, dentro felizmente, não estão no conselho, mas tem um monte de gente aí disposta a dar esse tipo de laudo e fazendo isso de maneira recorrente. Eu quero perguntar aos conselhos, como é que a gente faz para abrir processo disciplinar contra essa gente? Né? Porque, clara violação do dispositivo ético, análises que, a ser julgada pelos seus pares, como a gente fez na época, mostra a deficiência desses laudos, né, me ajudem a entender como é que eu posso levar mais questões como essa aos conselhos regionais de psicologia. E que estão realizando aquela impossível aferição de perigosidade que reforça o inconstitucional direito penal do autor, em que o sujeito vai ser mais punido, não pelo que ele fez, mas pelo que ele é. E pode ficar ainda pior, né, porque, e eu encerro com essa referência, o meu campo de pesquisa específico é chamada política criminal atuarial. E na política criminal atuarial eu descubro uma série de softwares, de tabelas, né, que são validadas localmente, que num score de prognóstico de risco, definem o risco de reincidência, naturalizando a seletividade penal como se fosse um dado ontológico. Então, eu também fico curioso para saber como é que o Conselho vai enfrentar o futuro que se desenha aí, que é o uso de prognósticos atuariais de risco de reincidência como critérios para dosimetria de pena, para progressão de regime, para classificação do preso. Até onde eu consigo ver, né, a pesquisa indica isso, o futuro da profissão de vocês no sistema prisional é cada vez menos de vocês e cada vez mais formulários, como o COMPAS, né, como os diversos formulários que são utilizados nos Estados Unidos para prognóstico de reincidência, para classificação do sujeito. E para isso, né, uma vez que esses softwares ou essas tabelas são validados localmente, você nem precisa de um psicólogo para preencher, basta um técnico informado para poder preencher esses critérios. Então, aquilo que está ruim pode ficar ainda pior. Porque se você tem a Fernanda ou a Tânia dentro do sistema, você tem um ser humano que resiste pela ética e pela técnica a esse impulso. Mas à medida em que os softwares de risco, de reincidência, começarem a ser utilizados, e vão ser utilizados porque envolvem economia de custo, né, qual que vai ser a capacidade de controle que o órgão de classe vai ter sobre os prognósticos de reincidência certa baseados em estatística atuarial? Não sei, né, se já está no horizonte de reflexões de vocês, como evitar que isso se materialize. Nos Estados Unidos já é uma realidade cotidiana, né? O sujeito, dependendo do estado, responde a um questionário que pode ser de 6 a 30 perguntas, baseado naquela responsiveness, né? Que é uma coisa muito mecânica, né? De reação a estímulos específicos, e o sujeito é enquadrado, e o próprio tempo de pena, aonde ele vai ficar preso, em que condições, com qual colega de cela, ou se vai ter direito ou não acesso a ambientes comunitários, tudo isso é decidido por ferramentas de risco atuarial. E aí? Bom, aí não sobra espaço para a ética, porque a ética foi substituída pela tecnocracia, né? Um exercício ético da psicologia implica um ser humano do outro lado, né? Com sensibilidade, com razão, com cuidado em relação àquela pessoa que está, enfim, né, no pior espaço possível dentro da sociedade brasileira, que é o sistema carcerário. Então, enfim, com essas considerações, né, agradecendo muito ao fato de que as psicólogas se dispõem a ouvir os juristas que não têm nada a ensinar vocês, mas só a aprender. Eu quero convidá-los, né, para estarem cada vez mais presentes nas reflexões de uma criminologia crítica, né, abandonando a questão clínica positivista, etiológica, fundada na perigosidade, na fenotipia, nessa biologia rasteira, né, dos impulsos, e compreendendo os processos de criminalização na sua complexa dialética, né, e o papel de resistência, que é o único possível que aquelas pessoas que se dispõem, né, a passar uma vida inteira, né, 50 anos, a Tânia no sistema carcerário, assim, incrível, né, as coisas mudam um pouco, elas avançam tanto, mas o drama radical, né, está tão instalado ali, que falar as coisas óbvias é preciso até que elas sejam ouvidas, né. Essa é uma exposição que eu poderia ter feito há 10 anos, há 15 anos, e teria os mesmos elementos, né? Muito pouco muda. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais estratégia, né, em juntar as demandas do Conselho, né, com iniciativas jurídicas que provoquem esse debate nos tribunais superiores, para tentar evitar que, sabe, siga nessa marcha a colaboração entre o terapêutico e o jurídico, né? E para encerrar, eu diria isso, né, os grandes pesadelos da modernidade nasceram desse casamento horroroso entre médicos e juristas, né, e quando eu digo médicos, aqui envolve um pouco do aspecto clínico, né, do aspecto falsamente terapêutico, realizando aquele objetivo do Franz von Liszt no programa de Marburgo, né, a associação entre loucura e crime, né, entre moralidade
e desrazão. Acho que a gente precisa romper isso, e eu quero me colocar à disposição para qualquer iniciativa futura nesse sentido. Muito obrigado. Maurício, nós que agradecemos. Acho que você trouxe aí apontamentos fundamentais e uma agenda, né? Acho que esse seminário, esse webinário nosso, ele também tem como proposta nos espaços das mesas, ao escutar os debates, ao partir das contribuições dos palestrantes e também da participação de todos que aqui estão assistindo, pensar em pontos, encaminhamentos que vão ser levados para a Assembleia de Políticas, Administração e Finanças, que é esta Assembleia que reúne representantes do Conselho Federal e de todos os conselhos regionais da psicologia, no sentido de produzir projetos, ações, planos estratégicos para a psicologia enquanto categoria no Brasil, né? E entendo que isso que você traz como possíveis caminhos, inclusive no enfrentamento em tribunais superiores, né, entendendo que tivemos já um histórico em relação à nossa resolução, que foi revogada, a gente pensar em outros caminhos possíveis para dar continuidade a esse enfrentamento. Eu acho que você aponta questões muito interessantes, e eu até peço aqui licença quando está chegando mais questões, e as pessoas também estão aqui se inscrevendo para poder falar. Fiz aqui anotações de algumas questões que já apareceram, mas a gente vai colher também algumas inscrições para que vocês possam se manifestar ao viva voz, e também com a presença aqui de vocês nesses quadradinhos, né? Mas eu queria comentar o que está em curso em relação a isso que você comentou sobre a política criminal atuarial. A gente está sendo alvo de uma desregulamentação nos métodos psicológicos no que diz respeito aos testes psicológicos, né, que até então era somente autorizado o comércio e a obtenção desses testes para aqueles que tinham CRP em inscrição ativa nos conselhos, e a gente está em vigência hoje de uma posição, né, que fez cair essa regulamentação do conselho, sendo que qualquer um hoje pode comercializar, manusear, adquirir testes psicológicos. Eu acho que a gente talvez esteja errando um pouco na análise, porque parece que, em tese, o grande problema é o sujeito que vai ser avaliado ter conhecimento do teste. Antes de passar pelo teste, ele pode burlar o teste. Não, gente. Estão tirando a desregulamentação ética do que vai ocorrer a partir de agora, frente aos tipos de avaliações que os sujeitos vão passar, né? Que vai ser por meio desses crivos, enfim, dessas tabelas e formas de diagnóstico que vão ser produzidas, inclusive sem nenhum ente humano ali, né? Pela própria máquina, por aquilo que o Maurício bem colocou, enfim. Acho que essas são questões que a gente precisa afinar melhor mesmo, entendendo o que está em jogo, né? Isso não só em relação ao exame criminológico, mas pensando na avaliação psicológica para porte de arma, né? Avaliação psicológica para obtenção de carteira nacional de habilitação. Então, há aí um espraiamento do uso, né, dessas ferramentas para outras questões também. Acho que essa mesa foi um bom exemplo disso, né, no sentido de uma prática específica, privativa da psicologia, que diz respeito aí à produção de documentos, à elaboração de avaliações psicológicas, e que a gente tem a possibilidade, né, inclusive por ser uma prática prerrogativa, de trazer para junto de nós enquanto uma tática para avançarmos em direção a esse horizonte, né. E eu estou aqui muito apurada em relação ao tempo, porque vamos iniciar uma outra mesa agora. Então, eu, infelizmente, vou precisar fechar essa sala. Tem muitos comentários aqui que vocês devem ter tido acesso, elogiando a fala de todos vocês, agradecendo imensamente pela participação. Não sou mais só eu falando aqui a fala dos agradecimentos, né? Tem muitos aqui comentários apontando para isso, muitos querendo ser ouvintes, participar da sua disciplina, viu, Maurício? Aqui, como é que vai ser possível disponibilizar essa bibliografia que você vai usar, se é possível assistir, enfim. Rapidamente, em relação a isso, daí, Adriana, eu peço que façam contato com você, que eu tenho um problema aqui, como as aulas são virtuais, eu estou usando o Zoom,
eu tenho limite de 100. Tem uma quantidade. E eu já tenho numa turma 120, eu não sei o que eu vou fazer, e na outra turma eu tenho 70 e pouco. Eu não tenho problema nem na faculdade se eu tenho objeção na graduação de assistir às aulas, mas eu tenho que ver como é que vai ficar o limite, nós começamos na segunda. Seja como for, eu compartilho o programa, né, da disciplina, e aí, tendo contato, se você quiser mediar, a gente conversa. Se for pouca gente, eu acho que consigo. Tá bom, bacana. Aqui, quem escreveu, eu vou pedir, então, para... Se quiser mandar para o meu e-mail, acho que é melhor, talvez, né? Eu vou colocar aqui o meu e-mail para quem escreveu, e aí a gente vê, e depois eu confiro com o Maurício. Tudo bem? Vocês anotaram? Está aí no chat. Aí, até o final do dia de hoje, eu vejo a quantidade e confiro direitinho se vai ser possível ou não. E lembrando que vocês precisam também registrar a presença ali na lista para o certificado. Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês. A Márcia estava com a mãozinha ali levantada, não sei se ela quer dar alguma consideração final, mas a gente está no último minutinho aí, Márcia. Eu sei, até tirei a mãozinha, porque já vi que a gente estava... Mas, assim, eu acho que a gente já tirou alguns encaminhamentos importantes aqui. Eu acho que o Maurício trouxe ideias boas, né, para que a gente possa se movimentar nessa relação com o judiciário. Eu acho que isso é importante, né, e falar da minha admiração, assim, profunda pela Tânia, porque são 50 anos de experiência trabalhando nessa temática, né, e ficou triste de se aposentar, quase chorou, não queria se aposentar. Então, eu falei, não vou deixar você se aposentar, porque eu vou levar você comigo para esses debates. E aí está aí o convite, cheio de elogios aqui, a essa experiência brilhante, é uma guerreira. Eu trabalhei no manicômio judiciário numa época em que não tinha saídas, né, para os pacientes, né, as saídas de visita periódica ao lar era só para quem cumpria a pena privativa de liberdade, e nós inovamos, criamos aquilo lá na década de 80, né, para começar a saída dos pacientes na época de Tânia Cooper lá, enfim, então foram, né, muitas lutas ali que a gente conseguiu, né? E é isso, né? É um campo muito duro. Então, as brechas, elas vão sendo ao longo do tempo, mas é isso. Assim como a Tânia, a gente não vai desistir. Porque as brechas, a gente está num momento muito difícil, mas com a graça de Deus, isso vai passar de todos os lados. Nunca nada é eterno, as coisas mudam. Então, Tânia, eu te agradeço assim de coração, agradeço o Maurício, Fernanda, grande companheira antiga aí nas nossas discussões. Então, eu tenho mais que agradecer e vamos para outra live que também vai ser muito legal. Acompanhem lá com a gente, pelo YouTube ou pelo Facebook do CRP. Isso, pela live, Facebook ou YouTube do CRP do Rio de Janeiro, vocês vão ter agora a mesa com a palavra os sobreviventes do cárcere e seus familiares, os movimentos sociais dentro e fora da prisão. Fundamental que a gente mantenha essa articulação. Novamente, muito obrigada, vamos fechar aqui essa transmissão. Gratidão. Agradeço, gente. Obrigada. Com vocês. Obrigada. Muito bom.